Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual horário você esteja ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe a todos e que possam ser alcançados, assim como eu também fui alcançado ao ler essa palavra. Tem uma música gospel que é muito famosa na atualidade. É João 20, né? Que fala sobre o momento em que Maria Madalena encontra o túmulo vazio e aí se alegra, enfim, que é a nossa salvação, né? A nossa vida está nele porque ele vive. Amém? Só que, meditando na palavra do Senhor, encontrei aqui João 10, não João 20, mas João 10. E eu gostaria de ler João 10 até o verso 18. Fica um pouco longo, mas é importante para que possamos entender todo o contexto. Então, João, capítulo 10, versos do 1º até o 18. Vamos ler juntos? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estavam falando. Então aqui Jesus está comparando, o verdadeiro pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. É Ele que nos conduz à vida eterna. É Ele que nos ensina. É Ele que nos fortalece. É Ele que diante das dificuldades sempre estará conosco. E também no tempo da bonança estará nos orientando. Porque o Senhor permanece conosco durante todo o tempo. Durante muitos anos já, fazem muitos anos, desde a última vez em que eu estive congregando em uma denominação. Muitos anos. E muitas críticas surgem. Não só críticas externas, mas críticas internas. Muitas das vezes por ter uma postura de cristão, de evangélico, de pregar muito essa mensagem, muitos me questionavam qual é a sua congregação, onde é que você cultua. E eu, com medo e até com um certo preconceito, dizia, sou da igreja tal, a igreja que faz anos que eu não congrego, só para não ter a necessidade de explicar, de ser rotulado, de desviado, enfim. Mas glória a Deus, o Senhor me libertou dessa prisão. Porque assim como a gente acabou de ler, nosso pastor, ele entra pela porta. E o meu pastor, ele entrou pela porta, a porta do meu coração, e vive e reina para sempre na minha vida. Nada poderá me afastar do meu pastor. O meu pastor é Cristo. A minha congregação são todos os meus irmãos, independente da denominação. Eu creio em Cristo. Eu creio que Ele veio para nos salvar, para nos libertar,
para conduzir as nossas vidas, para trazer vida e vida em abundância. Então, quando eu li essa mensagem, eu tive um momento de alegria. Ó Senhor, muito obrigado por ser o meu pastor. E eu não estou dizendo com isso que cada um de vocês devem seguir o meu exemplo ou qualquer coisa do tipo, ou ir para a congregação A, congregação B. Eu não estou falando isso, porque Deus trabalha com cada um do seu jeito. O Senhor trabalha comigo dessa forma. Eu medito na palavra do Senhor no meu lar, eu faço louvores no meu lar, eu congrego com os meus familiares quando estão aqui, a gente faz cultos, eu sinto a presença do Senhor. Mas isso é uma intimidade minha com Deus. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Essa é a forma que eu me encontrei, essa é a forma como eu tenho crescido dia após dia na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E a cada dia que passa eu tenho me transformado, eu percebo, é nítida a diferença do velho eu. Mesmo estando fora de uma congregação há muitos anos, mas aquele que me resgatou, aquele que me salvou, aquele que me tirou do lamaçal do pecado, aquele que me deu nova vida e que foi lá e me deu uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver a vida, ele ainda está aqui comigo, me conduzindo, dizendo: meu filho é por aqui. Então eu não tenho de que reclamar. E se você tem a necessidade de estar numa congregação, de ter um pastor que possa te orientar, glória a Deus, meus irmãos. Cada um recebe aquilo que precisa. E eu dou glória a Deus porque eu tenho recebido exatamente o que eu necessito. E o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha família, dos meus filhos, dos meus negócios, da minha saúde mental, da minha saúde física, sabe? E a vida tem sido de lutas, muita correria, mas tem sido uma vida abençoada porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz descansar em verdes pastos e pastos verdejantes. Mas voltando para o texto, olha o que Jesus fala. Então Jesus afirmou de novo: voltando aqui, versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Os judeus, o pessoal da época, não compreendeu. E Jesus usava uma linguagem próxima deles, questão de ser pastores, enfim. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Todos, não é uns, não é aquele que tem os olhos claros, não é aquele que tem mais recursos, não é aquele que tem mais sabedoria, não é aquele que tem menos sabedoria, não é aquele que vive em pecado, não é aquele que vive tentando se redimir dia após dia, não é aquele que busca na igreja, não é aquele que busca em casa, não é aquele, etc, etc. Mas ele fala assim: todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ovelhas. Então todas as ovelhas vão ouvir o verdadeiro pastor, independente de qualquer coisa. E ele afirma que todos os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes. Isso é uma afronta direta aos judeus, aos fariseus, aqueles que controlavam o templo na época. Mas não se preocupem, isso não ficou só lá. Essa mensagem nos alcançou. E como ela nos alcança ainda hoje? Olha o que ele diz: eu sou a porta.
quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aleluia. Então, eu entrei nessa porta e eu tenho certeza que você também entrou nessa porta. E Ele é o nosso pastor. Olha o que diz sobre aqueles que seguem a outros deuses. Olha o que diz sobre aqueles que seguem a outros pastores, no sentido de ter outras esperanças nessa vida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, o Senhor, vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, meus irmãos, quando eu li essa primeira passagem, não que a minha vida seja fácil, não que a nossa vida seja fácil. O significado de ter vida plena é saber o que você está fazendo, o que você quer fazer a cada momento e onde você quer chegar. E tudo isso em paz. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das atribulações, mesmo diante das perseguições e investidas. É você saber que está diante de Jesus. O teu pastor está cuidando de você. E isso me dá muita paz. Isso me dá muita serenidade, mesmo ouvindo muitas das vezes que você está errado. Não tem problema. A minha intimidade é comigo e Deus. A minha espiritualidade tem que estar diretamente ligada e conectada com o alto. E isso eu tenho certeza. Eu tenho plena convicção. Sou pecador, cometo minhas falhas, tenho meus deslizes como qualquer outro, mas o Senhor tem conduzido e eu tenho tido uma vida plena nessa terra. Mesmo diante das dificuldades, ter vida plena não significa ter vida fácil. Significa saber para onde a gente quer ir. Significa saber onde a gente está. Significa saber onde estamos firmados. E eu estou firmado em Cristo. E você também deve estar firmado em Cristo. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor ouve essa voz. Olha o que Jesus diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida, ele deu a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, o assalariado, o pastor, o assalariado, vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. E aí Jesus reforça no versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Aleluia. E aqui ele está falando diretamente com o povo daquela época. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas aqui ainda não tinha se cumprido o que o Senhor ia fazer, que era dar a vida pelas ovelhas. Só que essa doação, essa salvação, ela não ficou limitada àquele momento. Porque o Senhor se entregou por mim, se entregou por você, ainda hoje, porque Ele vive, assim como vai ser dito lá em João 20. Ele vive. Ele é o nosso bom pastor.
Foi Ele que deu a sua vida para que venhamos a ter vida. Aleluia. Essa vida plena que hoje eu disse que eu tenho, foi conquistada com o preço de sangue lá na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim, para que eu pudesse ter essa plenitude hoje. Para que você pudesse ter essa plenitude hoje. E como é que eu sei que ela nos alcançou? Não só pela palavra que Ele ressuscitou, mas porque Ele afirma isso em vida. Olha o que Ele fala no verso 16. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são desse tempo. O Senhor já falava de mim e de você, porque Ele está fora do tempo. Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele é onipresente. Então Ele já falava da gente. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são deste tempo, que não são dessa época, que não são desse povo. Eu e você. É necessário que eu as conduza também. Aleluia. Então o Senhor está nos conduzindo. É só a gente entrar pela porta e deixar com que Ele nos conduza. É só deixar que o nosso coração seja sensibilizado pela Sua presença. Ele irá nos conduzir, Ele irá te conduzir. Entra pela porta da salvação, mesmo sendo estreita, renuncia o pecado. Por esses dias eu vi um vídeo rápido em que um pastor dizia bem assim: o livre-arbítrio não é para o cristão, não é para o cristão. E aí ele explicou muito claramente. Porque o livre-arbítrio não é para o cristão. Porque apesar de eu ter o livre-arbítrio, eu renuncio ao meu livre-arbítrio para viver a vontade do Senhor. Então agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então não é mais a minha vontade, a vontade do Senhor em mim, que tem que se manifestar, que tem que ser buscada a cada dia. Não é a minha vontade. Então eu não tenho livre-arbítrio. Eu escolhi o Senhor. Eu entrei pela porta. E o Senhor, que é o meu pastor, vai me conduzir. E eu, pela sua infinita misericórdia, tenho que buscar ter discernimento para ouvir a sua voz. Para ouvir e seguir, ter a ousadia necessária para quando eu ouvir, não só ouvir, mas seguir, mas obedecer, mesmo que não seja a minha vontade, porque a minha vontade já não vive mais. A minha vontade já não vale mais, mas sim a vontade do Senhor em mim, do meu pastor. Aleluia. Olha o que ele diz: elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Resume tudo. Haverá um só rebanho e um só pastor. Aqueles que dormiram, que já morreram, aqueles que vivem e aqueles que nascerão farão parte de um só pastor, de um só rebanho, e terá um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem
recebi de meu Pai. Então ele se doou inteiramente. Ele tem essa autoridade, ele se deu essa autoridade. Não foram os romanos que mataram a Jesus, mas ele se entregou. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele é o bom pastor. As minhas ovelhas, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É esse versículo que eu quero encerrar. Ouça a voz do bom pastor. Ele está aí com você e ele irá conduzir a sua vida. E viva a sua vida da forma que Deus colocar no teu coração, sempre mediante a palavra, firmado na palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida abundantemente, ricamente, para sempre. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.